vamos continuar, né, o nosso curso. Hoje a gente vai falar dessa questão do Cristo que subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que virá julgar os vivos e os mortos. Então a gente já começa a falar de salvação. Eu já vou adiantar, porque nós vamos ter, né, vida eterna e tudo mais, mas aqui eu já vou hoje tratar desse assunto sobre a salvação, sobre a questão do que vai acontecer no juízo final, né? Como é que a coisa vai ocorrer? Porque eu tenho uma boa notícia para dar, porque se vocês tinham o mesmo medo que eu sobre o juízo final, eu vou contar daqui a pouco qual que era o meu medo. Ele é engraçado, né? Só que ao mesmo tempo ele realmente é perturbador. Ele é engraçado, mas ele é perturbador sobre o juízo final, né? Mas eu vou explicar o porquê que não é assim, porquê que não vai ser dessa maneira, ainda que todo mundo vai provavelmente perceber, né, a verdade lá oculta de cada um, mas não vai ser da maneira como eu sonhava, né? Acho que vai ser assim, graças a Deus não vai. Mas antes da gente chegar no juízo final, nós temos que falar, né, de Jesus que subiu aos céus. Onde é que está narrado isso? Isso está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Né? Lá no versículo 4 vai estar lá a ascensão. E Jesus já começa dando uma ordem. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Eu acho que é o próximo tema, a gente já vai falar do Espírito Santo. Então, semana que vem, a gente vai tratar desse assunto. Assim, reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? E a grande comentário, né? Respondeu-lhes: Não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco que lhe disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Então aqui é a promessa da segunda vinda de Jesus. E ele subiu, eles viram o corpo dele se elevando, né? Como nós falamos na semana passada, a ressurreição de Jesus é a confirmação de tudo aquilo que ele fez, de toda a sua palavra pregada, de toda a sua manifestação, de todos os seus sinais, né? Que aí são os milagres que ocorreram, e que nós mencionamos também que um milagre de Jesus nunca é o milagre pelo milagre em si. Não é só a cura física, né? Não é só voltar a enxergar. Esse voltar a enxergar, ele tem também uma ação espiritual, então é uma transformação de vida completa. Não é só o físico. Jesus está querendo salvar almas. Jesus está querendo mudar a vida das pessoas, então não é só a cura física. Porque a cura física, nós temos até um exemplo, né, dos 10 leprosos, que todos eles são curados, e Jesus fala: vão lá e se apresenta ao sacerdote, né? E só um voltou para agradecer. Então não é uma questão física, é uma questão de transformação de vida, né? É algo a mais, né? Jesus quer estar perto, então ele está fazendo essa promessa. Fora isso, quando ele ressurge, ele aparece para os apóstolos, come com eles, quer dizer, ele mostra que realmente todas as suas funções físicas estão funcionando, né? Ele deixa ser tocado. Ele aparece para 12, aparece para 2, aparece para 500 pessoas, né? Vai dizer São Paulo. Aparece para uma multidão aí na ascensão. Então ele tem em vista tudo isso. E deixa claro uma coisa que é importante nós falarmos, de que
Ele já havia repetido isso, de que nem ele sabe o dia de que ele vai voltar. Aí isto gera uma confusão nas pessoas, do tipo assim, mas ele não é Deus? Como pode ele, sendo Deus, não saber o dia e a hora? É porque a função, né, quando nós chamamos Jesus segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é a inteligência de Deus. E esta vinda não é uma ação da inteligência, é uma ação da vontade. Então é o Pai que vai determinar. É por isso que é o Pai que vai tomar a ação. Não é uma coisa que as coisas estão acontecendo. Então a inteligência na hora saberá, lógico, mas ela é uma determinação da vontade. Às vezes a gente age pela vontade, é claro que ela precisa ser correta, mas, isso falando da nossa humanidade aqui, quando a gente age pela vontade, nem sempre a gente usa a inteligência, porque a gente tem as paixões que atrapalham. Mas no caso de Deus, onde todas as funções são perfeitas, não é esse o problema, não é isso que vai atrapalhar, porque quando a vontade agir, a inteligência vai compreender e assim será. Por isso que é o Pai que vai determinar o dia, a hora, o momento. E por isso que Jesus, feito homem, não disse aqui nesta terra de que não sabia o dia. Tá? Por isso que aqui ele diz, não sabeis o dia. Não sei, quem sabe é o Pai que vai definir. Tá bom? O que nos ensina o artigo subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Ensina-nos que Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, e na presença dos seus discípulos, subiu por si mesmo, mérito próprio, ao céu, depois da ressurreição, né? E que, enquanto Deus, igual ao Pai eterno na glória, foi elevado enquanto homem ele vai ser elevado, acima de todos os anjos e de todos os santos e constituído Senhor de todas as coisas. Né? Foi a divinização do homem, agora sim. Não mais pela desobediência, não mais querendo superar Deus, mas estando junto a Deus, em unidade com Deus. Agora a humanidade foi elevada. Em Jesus a humanidade agora pode se elevar. Nós temos o costume de usar o termo santificar, mas é uma deificação. Né? Nós seremos deuses com Deus, diferente de Adão e Eva, que queria ser Deus, né? Eles queriam se tornar deuses sem Deus. No nosso caso, nós podemos, né, ser cristificados, né, santificados ou deificados em Deus, por mérito dele, não por mérito nosso. É esta a graça da santificação em Deus. É isso que a ação, né, da graça santificante faz na alma do fiel. Aquela graça santificante que eu venho repetindo desde o começo, que é ela que transforma a alma, que ela que é uma graça habitual, que permanece em nós, ela que sempre fica conosco, é ela que traz as três virtudes cardeais e os 7 dons do Espírito Santo, é ela que nos batiza, né? E é ela que transforma a alma da pessoa. É ela que faz com que retornemos a esta graça inicial, aquela de Adão e Eva. Né? E por isso que a gente precisa dos sacramentos. Né? Boa noite, Maísa. E vamos seguindo. Vamos lá. Por que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu? Porque depois da sua ressurreição esteve 40 dias antes de subir para provar, com várias aparições, que ressuscitou verdadeiramente, é o que eu estava comentando com vocês, e para instruir melhor os apóstolos e confirmá-los na verdade de fé. Aí é quando ele vai começando a dizer a missão, né? Ele vai soprar o Espírito Santo sobre eles, ele vai dar uma autoridade sobre eles que eles ainda não tinham, ele vai prometer o Espírito Santo, ele vai ensiná-los e vai mandá-los agora para a missão. Né? Vai falar agora, vão ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, é para isso, para ele deixar o final aí do testamento dele, para que a igreja possa começar. Então, por que Jesus Cristo subiu ao céu?
para tomar posse do seu reino, primeiro, que havia merecido com sua morte. Segundo, para preparar nosso lugar na glória e para ser nosso mediador e advogado junto do Pai eterno. Jesus é o mediador. Quando nós falarmos da comunhão dos santos, nós vamos explicar o que é mediação e vamos separar do que é a intercessão. Tá? Que aí vai ficar mais fácil entender, porque fica essa confusão. Aí não, Jesus, único mediador. Aí, mas para que intercessão então? Vocês vão ver que tudo isso participa de uma coisa só. De um negócio chamado comunhão dos santos. Aí vai ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Para enviar o Espírito Santo para os apóstolos. Então, esses 3 motivos pelo qual ele subiu ao céu. Por que se diz que Jesus Cristo subiu ao céu e de sua mãe santíssima diz que ela foi levada para o céu? Quer dizer, porque Jesus é ascensão e Nossa Senhora é assunção. É a questão do mérito. Jesus subiu ao céu e sua mãe foi levada. Jesus, sendo homem-deus, subiu ao céu por virtude própria. Mas sua mãe, que era criatura, embora a mais digna de todas as criaturas, foi levada para o céu por virtude de Deus. Foi Deus que a levou. Ela não foi por força própria. Claro que ela queria estar junto de seu filho, mas Deus que a levou. Tá bom? Então a assunção tem essa diferença da ascensão. Ascensão, Jesus vai por conta própria. A assunção, segundo a tradição, o anjo veio, avisou de novo Maria, falou, o filho vai vir te buscar. Ela entra num estado de dormição. Eu já havia explicado anteriormente, é um pouco estranho chamar de morte. Porque a morte é uma separação do corpo e da alma. E o corpo não separou da alma. Tanto que se você pode procurar, os arqueólogos já procuraram, outros já procuraram, ninguém encontra o corpo de Maria, porque o corpo de Maria não está lá. Então só existem 2 pessoas ressurrectas no céu. Jesus e Maria. Existem discussões teológicas sobre São José, mas aí são discussões, a gente pode ter essa fé ou não. Nós acreditamos que José é um grande bem-aventurado, grande pai da igreja, mas a gente acha, se bem que também não encontraram o corpo de José, tá bom? Explicai, o que quer dizer estar sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Significam a posse pacífica de Jesus, Cristo, que ele tem da sua glória, e as palavras à direita de Deus Pai Todo-Poderoso exprimem que ele tem lugar de honra sobre todas as criaturas, tá bom? Bom, e aí dito que ele subiu, os anjos disseram que ele vai retornar, e aí voltará para julgar. Nós temos aquela passagem forte do Evangelho de Mateus, capítulo 25, deixa eu só confirmar aqui se é o 25 mesmo, mas eu acho que é esse mesmo, que Jesus faz toda... Deixa eu ver se é este... Ele fala, no 24 ele já fala da sua vinda. Se você lê o 24, ele vai falar de quem vai vir, de que tem gente que vai ficar dizendo que vai ficar prometendo, que vai... Ele diz o mistério, ele fala do famoso mistério da iniquidade, e de todas as coisas que vão acontecer com aqueles que o seguirem. Então 24 tem esta questão. Ele vai vir com algumas parábolas também da vinda do Filho de Deus, como é que a coisa vai ser e tudo mais. Vai falar da parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, e então ele vai vir, que vai estar lá no 25, versículo 31, o juízo final. E vai dizer, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, no capítulo 25, tá? E todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Como vocês viram aqui, o que fala de direita é lugar de honra. Entendeu? Então vai ficar lugar de honra. Então o rei dirá aos que estão à direita, vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes.
estava na prisão e viestes a mim? Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, demos de comer, com sede, demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino, te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão, te fomos visitar? Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste a um dos meus pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. E depois vai dizer a mesma coisa para os outros. Voltará para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Um detalhe que algumas pessoas às vezes deixam passar, que ali estão aqueles atos de misericórdia. No caso aí só as corporais. Mas não faria sentido ali Jesus colocar as espirituais. Obviamente, se nós analisarmos, e essa é a dificuldade, né? Porque fica parecendo que eu estou querendo negar o evangelho e não é isso. Mas quando você analisar as duas, existe um peso principalmente na espiritual. Quando eu comentei com vocês, né, calma que eu já vou explicar sobre a caridade, não é para fazer, presta atenção. Quando eu comentei com vocês sobre os anjos e a batalha deles, esta batalha ela é eminentemente espiritual e eminentemente através das palavras. Então, obviamente, vestir o nu, né, cuidar do órfão e da viúva é necessário e importantíssimo. Mas nenhum destes atos, sem a busca da verdade, vai ter eficácia. E isto porque no capítulo 24, o próprio Jesus fala que havia um pregador dizendo: não, olha o que nós fizemos pelas pessoas, nós estávamos pregando, nós estávamos orientando. Eu não os conheço. Vocês estão dizendo, vocês não estão fazendo por mim, vocês estão fazendo por vocês. Então é necessário que para todos os atos de caridade exista o substrato da verdade, quer dizer, por quem eu estou fazendo. Porque senão qualquer ato de filantropia que tem por aí seria um ato superior. E não é. E confunde. E confunde muito. Porque nós temos, às vezes, não apenas instituições ou canais de televisão, mas às vezes até pessoas de outras religiões que vão justificar o ato material, porque ele era muito caridoso, mas ele conta um monte de mentira através de suas doutrinas. E as pessoas que podem se perder por conta da mentira contada? Então, Leandro, mas nós não estamos julgando as pessoas. Não, eu não estou julgando as pessoas. Estou dizendo que o ato necessita do substrato da verdade. Quando eu faço esta caridade para o próximo, o que é que está no meu coração? Por quem eu estou fazendo? Quando eu vou fazer algo por esta pessoa? É por mim? É por uma outra necessidade? É por um interesse? Ou eu olho para o próximo como quem olha para o Cristo necessitado, então eu amo Cristo nesta pessoa? A verdadeira caridade, ela necessita do primeiro amor a Deus, para ela poder ter eficácia no amor ao próximo. Inclusive por nós. Né? Eu escuto muito, né? A gente acompanha muito, nós estamos numa época de muita carência espiritual, a carência afetiva. Então, eu acho que não sou só eu que vejo postagens por aí das pessoas sempre falando de amor próprio. Bom, em si, não tem nada de errado. As pessoas precisam se amar, senão como é que você vai amar o próximo? Será impossível. Né? Se não há um mínimo de carinho por você mesma, você não vai amar o próximo. De jeito nenhum.
Mas é necessário que exista uma justa medida que queira amar na verdade, né, para que a gente não faça uma imagem elevada de nós mesmos, para que a gente não se considere mais importante do que os outros, para que a gente não crie uma expectativa nas pessoas maior do que aquilo que podemos oferecer, entre outras coisas, né? Para que a vaidade não tome conta de nós, tampouco o orgulho. Então esse amor também precisa estar ali debaixo da verdade, porque senão a gente cai nesse problema e a gente acaba vendo, né? Quantas vezes o pessoal orienta, né? Fala do amor próprio, mas a gente vê que tem muito mais vaidade do que propriamente um amor verdadeiro. E aí a gente pode acabar tendo quase que um ódio por si mesmo, né? Bom, o meu medo no juízo final. Eu sempre tive um medo no juízo final. Um dia eu fiquei pensando nisso, e aí fiquei pensando, né? Falei, já pensou como é que vai ser esse dia? Acho que vai ser um dia terrível, com certeza. Mas eu não sei se foi um sonho que eu tive. E eu não sei se vocês já pensaram assim também. Mas o sonho era o seguinte, eu imaginava que o dia final Jesus chegaria, tocaria as trombetas, aquele negócio, aí de repente tudo ia se desfazendo, e de repente quando se olhasse assim, estava toda a população mundial, desde o início dos tempos, desde o início dos séculos e tudo mais. Aí todo mundo ia falar uma língua só, porque Deus restauraria a língua original. Aí apareceria um palco do tamanho de todos os tempos, com um telão atrás, e viria Jesus, sem necessidade de microfone, né? E diria assim, vamos começar o juízo final. Para começar o juízo final, nós vamos mostrar a vida inteira da pessoa. Todos os pensamentos, todas as reações, todas as sensações. E todo mundo ia ver. Falei, meu Deus do céu, não quero isso não. Não vai ser assim, né? Estando o homem no seu estado pós-morte, ele não precisa que a vida passe desta maneira como uma série de TV, e então nós iríamos maratonar todas as vidas e todas as vontades e todos os desejos de todos os seres humanos. Não. Imediatamente a nossa vida passará como um flash. Aliás, vocês sabem que, e aí se não sabiam vão saber agora, passar no telão é complicado, né? Mas vamos lá, vamos entender. Antes do juízo final, nessa nossa vida corriqueira aqui, pode vir a acontecer, eu rezo para que não agora, que todos aqui tenham vida longa e bem-aventurada, né? Bem-aventurada, né? Mas que uma hora, né, a gente vai vir a morrer. Então o que acontece imediatamente após a morte? Acontece o juízo particular, ok? A sua alma, no estado em que ela está neste momento, então preste atenção nisso que eu vou dizer, né? Se você está ouvindo o vídeo agora, né, porque você não pôde estar na aula, preste muita atenção no que eu vou dizer. A pessoa morreu. Imediatamente, a alma se separará do corpo. Então, a alma vai estar de acordo com a sua decisão que ela estava antes da morte. Nós não percebemos uma coisa. Por quê? Quando a gente peca, nós temos um prazer. No pecado há um ganho. Há um prazer. Você faz, é gostoso, dá prazer, é saboroso, né? Gera uma supremacia sua sobre alguém, você se aparece, sei lá. De algum modo você tem um ganho aí. Mas se é um pecado gravíssimo, a sua alma entrou em um estado de inimizade com Deus porque você perdeu a graça santificante. Você deixou de ser amigo de Deus. Então, quando a alma separada do corpo, ela está em pecado grave, ela está em inimizade com Deus. Não há espaço, assim como os anjos, uma decisão tomada pela alma, não há espaço para conversão. Os anjos não se convertem. Nossa alma, depois que sair deste corpo que tem as paixões tudo bagunçada, e cada hora quer uma coisa, tem hora que a gente quer amar Deus mais do que tudo, daqui a pouco a gente só quer se amar,
mais do que tudo. Daqui a pouco a gente quer amar o outro mais do que tudo. Ou quer amar alguma coisa mais do que tudo. Então a gente vive nessa briga inconstante. Por isso que Jesus fala para vigiar. Porque a alma, após a morte, está decidida. A vida passará como um flash, então, propriamente a alma já sabe o seu caminho. Deus só dará o veredito. Esse é o juízo particular. A alma vai ou se salvar ou se perder. Ok? Então, ou ela se salva ou ela se perde. Se ela se salvar, tem dois caminhos: purgatório e céu. Vamos deixar para a vida eterna para a gente explicar essas coisas, tá? Céu, purgatório e inferno. Se ela se perder, é inferno. Ok? Então é isto. Mas, Leandro, então para que o juízo final? Nós vamos explicar para que o juízo final. Porque se o juízo particular já julgou, o que é que vai julgar o juízo final? Bom, vamos lá. Primeiro, que o juízo final é um juízo universal. Ele vai julgar todo mundo. Ele vai julgar todas as pessoas. Segundo, haverá novamente um juízo particular. Só que agora não é só a alma. É a sua alma e o seu corpo que vai se reunir novamente com a sua alma. Então agora ele vai julgar também o corpo, porque o corpo, quando pecou, pecou junto com a alma. Não é uma coisa separada. A alma foi julgada, mas agora vem o juízo. Vai mudar o entendimento? Vai mudar o veredito? Não. Mas agora o corpo e a alma serão julgados juntos. Para o juízo universal, 5 coisas serão julgadas e vistas por todos. Primeiro, as consequências históricas. Né? Ou seja, toda essa história maluca que a gente vive, que um dia falam que um tem razão, que o outro fala que o outro tem razão, que conta a história assim, que fala que aquele cara foi assado. Você fala, meu Deus do céu, quem tem razão nesse negócio? Pois muito bem, a história será apresentada verdadeiramente para nós. Nós saberemos quem é quem, finalmente. Não vai ter máscara, tudo vai cair. E nós vamos saber exatamente quem são as pessoas. Esse é o grande problema. Porque nós vamos se surpreender. Talvez, né, personagens que foram mal retratados pela história, e aí a gente fala, quando fala pela história, eu não estou falando de um modo simplesmente relativo, uma coisa assim, aconteceu assim, não. Alguém contou esta história e compraram essa história foi sendo passada e a imagem da pessoa foi sendo destruída com o tempo. E por mais que venham defensores, as pessoas, a mentalidade geral sempre vai lá e acaba com a reputação, né? Como fazem a respeito de alguns fatos históricos da igreja, que obviamente não... quando você pega um pouquinho para estudar, você vê que é mentira, mas sempre volta, né? Por exemplo, a Idade Média foi a Idade das Trevas porque a igreja estava à frente, ela mandava, desmandava. Isso é fato, isso é um fato mentiroso, né? Isso é uma mentira. Então isso vai ser esclarecido totalmente. Estou dando esse exemplo. Outros também, né? Histórias de pessoas, histórias de reis, histórias que ficaram famosas, nós vamos descobrir as verdades. Bom, nisto se vai descobrir a verdade. Deus vai reabilitar os justos humilhados e aqueles maus, aquelas pessoas que eram glorificadas por mídia, por imprensa, pela história e tudo mais, estes vão ser humilhados. Né? Os maus que foram glorificados agora vão ser derrubados. Né? Porque Deus já prometeu, né? Os humildes serão elevados. Então, aqueles que tiveram as suas imagens destruídas agora com a verdade apresentada, eles vão ser elevados. Deus vai mostrar. Por causa do juízo final, os nossos corpos pecaram junto com a nossa alma ou fizeram o bem. Não é só pecou, pô. A gente também faz o bem, né? Então, no juízo final, corpo e alma serão julgados juntos, tá bom? Muita coisa que acontece na nossa vida, muita coisa que acontece na humanidade, muitas situações que a gente fala, mas por que isso, Deus? Por que tanta injustiça?
porque a gente acaba vendo em meio a guerras crianças pequenas sofrendo, né, uma injustiça tremenda, entre outras situações. Por que aquilo era tão correto acontecer e aconteceu outra coisa e os maus prevaleceram? Bom, a providência divina mostrará o sentido da história e tudo fará sentido. Porque Deus permitiu, porque Deus não permitiu, porque aconteceu assim e não aconteceu assado. E por fim, Deus consolará todos os bons, como nós vimos lá no Evangelho, e vai aterrar os maus. Quer dizer, vinde benditos de meu Pai, afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, para a geena, onde haverá dor e ranger de dentes. Em suma, é isto. Vamos para as explicações do catecismo. O catecismo vai dizer que, o Deus irá julgar os vivos e os mortos. Ensina que no fim do mundo Jesus Cristo, cheio de glória e de majestade, há de vir do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um o prêmio ou o castigo que tiver merecido. Ou seja, termina ali a história. A história acaba quando começa o juízo final. Tá? A nossa história termina. Acabou. Acabou o tempo da misericórdia. Eu escuto muita gente fazendo bobagem, aí quando você fala, mas meu irmão, faz isso não. Ah, Deus é misericórdia. Sim, Deus é misericórdia, então vá até a misericórdia. Não se afaste dela. Deus está dando os meios para esta misericórdia. Nós explicamos através da cruz de Jesus, a salvação entrou no mundo. Deus abriu o céu para nós, o véu rasgou e agora ele foi buscar lá todos os justos que estavam na mansão dos mortos e subiu com eles. E agora o céu está aberto para nós, agora nós podemos ir. Jesus livremente deixou o meio de salvação. Mas por que eu digo livremente? Porque ele deu a possibilidade da pessoa sequer ter vontade de procurar Deus. Não quero saber. Ou ela olhar e falar assim, isso não é para mim. Tanto que o próprio Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não vai ser salvo. Esse é o ponto. Então, aqui só repetindo, aqui o catecismo também faz o resuminho, do juízo particular, depois da morte, porque vamos ser julgados no juízo universal. Para a glória de Deus, para a glória de Jesus, para a glória de todos os santos, para a confusão dos maus, e para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma sua sentença de prêmio ou de castigo. E por que no juízo final há de manifestar-se a glória de Deus? Há de manifestar-se a glória de Deus porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo. Aquilo que eu falei de, nossa, existem tantas injustiças, tantas coisas, porque é assim, Deus vai mostrar tudo. Embora se vejam às vezes os bons sofrendo e os maus em prosperidade. Quem nunca parou e pensou, o cara mó corrupto aí, tem dinheiro e eu aqui, tento ser justo, tento ser honesto, vou pra missa e tô aqui roendo osso. Então, tenhamos calma, tenhamos calma, Deus mostrará a sua glória, isso tem de ser sinal de esperança para nós, ainda mais se você está lutando e buscando para amar verdadeiramente Deus, nós estamos nessa luta para amar cada vez mais, tem dia que é difícil, por nossa culpa, não por culpa de Deus, ele está sempre feliz, se apresentando a nós na verdade, se apresentando com todo amor, dizendo eu te amo. Somos nós que somos sem vergonha. E por que no juízo final há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo? Há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo porque, tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então a face do mundo inteiro como juiz supremo de todos. Por que no juízo final há de manifestar-se a glória dos santos? Porque muitos deles morreram desprezados pelos maus, hão de ser glorificados em presença de todos os homens. E, no juízo final, qual será a confusão dos maus? A confusão dos maus será enorme, especialmente daqueles que oprimiram os justos e daqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente
por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados à vista de todo mundo todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Gente, se tem gente que hoje em dia fica tentando criar uma imagem falsa de si mesmo, aparecendo na mídia como pessoa boazinha, super legal, e aparece um escândalo, já dá um rebu, né? As pessoas já ficam assustadas, né? Quando a pessoa criou aquela imagem de gente boa e tal, aí de repente aparece lá um escândalo, alguma coisa, sei lá. Precisa ser um negócio muito grande. Vocês sabem que dependendo até da pessoa, uma fofoquinha desse tamanho aqui vira um pandemônio na vida da pessoa, né? Imaginem no juízo final. Um olhando pro outro, falando, mas espera aí, eu achava que... Não... E o próprio Jesus fala lá no capítulo 24. Senhor, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Não vos conheço. Então, eu estou falando do mundo como um todo, mas isso é um motivo para nós. Eu, nessa posição aqui, vou falar para vocês como posição de catequista, né, que às vezes tem que pregar, a gente vai pregar a palavra. Eu tenho o mesmo medo de São Paulo. O medo de São Paulo dizia assim, tendo eu pregado o evangelho e os outros que me ouviram se salvarem, e eu, tendo pregado o evangelho, não tendo vivido o evangelho que preguei, ficar para trás e os outros se salvarem e eu me perder. Então, esse é o meu medo. Por quê? Porque eu estou fazendo isso aqui e eu tento ser o mais sincero possível com a minha vida. Eu tento ser o mais sincero possível com aquilo, né? E eu tento fazer com que, né, com muita dificuldade, tá? Com que aquilo que a gente está pregando, ensinando, eu possa me amoldar a esta palavra, eu possa me amoldar ao evangelho, eu possa me configurar a Cristo, que é isso que faz, né, o cristão. Por isso que a gente chama de cristão, para sermos outro Cristo para o mundo. Isto é fácil? Não é fácil, mas isto é uma obrigação nossa. Então, para que não sejamos hipócritas, né, mais do que olhar, né, já pensando quando a gente fala do juízo final, porque ainda mais que nós não temos, nós temos um impacto na história, mas o nosso impacto, ao menos, a não ser que tenha alguém aqui de grande ação política, vamos dizer assim, ou de ação midiática, que consiga ter uma influência sobre uma quantidade muito grande de pessoas, e eu fico pensando a responsabilidade que essas pessoas têm sobre todo um povo. Como vai ser o juízo final de pessoas assim? Nos faz pensar, mas ao mesmo tempo eu preciso pensar na minha vida e pensar o que eu preciso fazer para ser salvo verdadeiramente, né? Isto precisa passar pela nossa reflexão diária, né? Quando se menciona a meditação sobre a morte, é nesse sentido. Não é pensar o que a gente sente na hora que morre, ou se a morte vai ser por doença, não é isso. É o que eu quero deixar de legado para a minha vida. Se hoje fosse o último dia da minha vida, como eu gostaria de viver? Né? Se hoje fosse o momento que Deus quer me levar, o que eu quero deixar e como eu quero ser lembrado? Né? Ou seja, o que eu quero deixar para a vida? Pelo que vale a pena dar a vida? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Né? Eu sei que alguns aqui já têm a família ou estão trabalhando, e isso é muito bom, muito importante, que constituamos a nossa vida dessa maneira, que pensemos, né? O que eu devo fazer, qual deve ser o meu estado de vida no sentido aí da vocação mesmo, né? Qual é a vocação ao qual eu devo seguir, e aí eu não estou falando da profissão, mas também a profissão como a profissão ao qual eu escolhi deve me ajudar a cumprir eficazmente esta vida em Deus, até de certo modo não apenas as nossas responsabilidades, mas o nosso descanso, as pessoas que estão ao redor, é realmente uma meditação. Então a meditação sobre a morte vem nesse sentido, né? Não é, será que eu vou morrer queimado?
eu vou morrer numa guerra, vai explodir. Não, 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 não. Não é nada disso. Não, não é esse tipo de pensamento. Porque aí fica mórbido também o negócio, né? Não é para aí que nós devemos ir. Nós devemos ir para o que eu devo ser, e se hoje fosse o último dia, e o quanto eu devo amar, o quanto eu devo me esforçar, o que eu devo fazer, né, para a viver o Evangelho. Nós temos, às vezes, por conta dessa segunda vinda de Jesus, uma certa mania. Eu quero fazer uma exortação. Eu tive que fazer uma pesquisa e comecei a olhar, há uns tempos atrás, alguns canais católicos, né? O que é que o povo católico procura? E assim, graças a Deus, boa parte procura meditações, né? Por exemplo, o Evangelho do Dia, alguém que está fazendo alguma meditação, quem está rezando junto, então o povo acompanha. Tem bastante gente, graças a Deus, que acompanha isso. Mas eu percebi que muita gente adora e procura muito aquela questão de polêmica. Polêmica do tipo assim, Jesus está voltando, o que nós vamos fazer? Bom, meus amigos, eu percebi que muitos canais ganham muito view com essa questão. Aí eles veem uma aparição que nem se sabe se é oficial. Porque os caras não ficam falando de Fátima. Os caras vão em outras aparições que às vezes nem está confirmada. Né? Todas as aparições de Maria e que tratem de alguma coisa relacionada não é para nos desesperar. Né? O próprio Jesus fala, vocês vão ver guerra, rumor de guerra, batalha, roubo, assalto, confusão, terremoto, problemas. Ele fala de problemas naturais. O próprio Jesus fala de problemas naturais, fala de falsos profetas. Vai vir um falando, sou eu, é aqui que está a verdade. Tudo isso Jesus falou que ia ter. Então, se ele falou que ia ter, está acontecendo desde o início do fim dos tempos. Quando foi o início do fim dos tempos? Pentecostes. Então, desde Pentecostes, vocês viram, eu li para vocês aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. É agora, Senhor, que você vai restaurar o reino? Não cabe a vós. Então, se não cabe a vós, por que eu vou ficar sofrendo com uma coisa que eu não sei quando vai acontecer? Leandro, mas pode acontecer agora. Então preparai-vos e santificai-vos. Né? Não tem mais o que se preocupar, além, né? Ficar, né? Aí fica o cara, não, porque agora pode ser, porque vai ter o governo mundial, vai acontecer a explosão, vai ter a terceira guerra mundial, vai acontecer uma pandemia, uma nova pandemia que vai matar metade da população mundial. E aí? Eu vou ficar sofrendo com essas coisas? Não, porque as marés vão subir e a terra vai ser inundada novamente, vão ter um novo dilúvio. Aí não vai dar, gente. Se a gente ficar nessa daí, a gente não vive. Porque fica, aí a pessoa entra nisso, aí ela começa a falar, aí todos os artistas fazem o sinal do capeta, aí todo mundo vendeu alma pro capeta, aí todos os cantores vendeu alma pro capeta. Meu Deus do céu, aí vocês percebem que a gente entra num ciclo da loucura que não vai ter fim isso daí. Então, não dá para ficar sofrendo por isso. É claro, o que a gente faz? Vigiai e orai. Vigiai e orai. E aconteceu alguma coisa, se percebeu, a igreja tomou um pronunciamento, tal, ok, vamos manter a calma, porque o desespero é falta de fé. Mas o povo adora uma polemiquinha. Então, não é bom, não é prudente ficar preso a essas coisas. Segundo ponto, que é a dúvida, né? A gente vai retornar a esse assunto, mas já falando hoje. Leandro, tudo bem, nós não falamos ainda do assunto Igreja Católica. Também não estamos falando de vida eterna, nós estamos falando do juízo final. Mas, como é uma dúvida, eu sei. Leandro, e o não católico? Como é que a pessoa, sem ter os meios eficazes para a salvação, e eu estou falando dos sacramentos, como é que essas pessoas se salvam se elas não têm esses meios? Ok, um cristão ou outro tem o batismo, mas crisma só a gente tem.
Acho que os anglicanos e talvez os luteranos, não sei os luteranos, ortodoxos. Mas e os outros? Que nem Jesus reconhecem como Deus verdadeiro. Reconhecem talvez como um profeta, como uma entidade, como um cara legal. E aí? O que vai acontecer com essas pessoas? E aqueles ateus? Bom, a regra é a mesma para todo mundo, ok? Primeiro, vamos pensar aqui. O catecismo é muito enfático, primeiro falando dos protestantes. Ele começa inclusive com essa frase: os filhos de Lutero não têm culpa da culpa de Lutero. Já passaram-se muitas e muitas gerações e alguns deles nascem num seio completamente protestante e provavelmente jamais compreenderão a nossa fé, a forma como nós cremos, a forma como nós vivemos. Então, não é desta maneira que nós os encaramos. Nós encaramos com diálogo, lógico, com respeito, como se deve ter com qualquer pessoa, né, o básico da educação, e nós, a partir daí, devemos entender que, por alguma via da fé cristã, porque eles são cristãos, estou falando primeiro dos cristãos não católicos, Deus os salvará, porque eles têm às vezes alguns meios, como por exemplo o próprio batismo. Quando eles morrerem no juízo particular, Deus os chamará a viverem a fé verdadeira. Então eles serão salvos na Igreja Católica. Há quem crê que até eles receberão a primeira comunhão no dia de sua morte. A alma receberá a primeira comunhão do anjo da guarda deles. E o padre Ubirajara diz que o purgatório do evangélico vai ser dar um abraço em Nossa Senhora. É boa. Mas e o não cristão? O ateu e tudo mais? Estes dependerão da lei natural. O que é a lei natural? Bom, no ser humano existe uma verdade implantada no ser. Há uma verdade no ser das coisas. E é isto que vai levar e leva as pessoas, por isso que a gente vê pessoas não cristãs educadas, amorosas, eles têm todas as mesmas paixões que nós, eles fazem o bem, né? São educados, aprende tudo isso daí. Então, se ele, na sua cultura, por exemplo, um cara que nasceu no meio lá, na China, e lá cristianismo em certas partes é completamente proibido, em outras é meio que permitido. Ou então um muçulmano que nasceu lá no meio do Oriente Médio jamais conhecerá. Mas se ele viveu de acordo com a lei natural, e que em breve a gente vai explicar com mais detalhes, mas a lei natural ela engloba os 10 mandamentos, mas a gente está falando daqueles 7 que se referem a amar o próximo, porque ele não vai conhecer Deus verdadeiro ainda. Mas se ele viveu honestamente, corretamente, de acordo com esta prudência interior, ele vai ser salvo. E aí, quando ele for salvo, ele também será salvo na igreja. Mas, Leandro, por que ele vai ser salvo na igreja e não em Jesus? Porque Jesus é a cabeça da igreja. Porque nós estamos com um olhar meio protestantizado e a gente vê a igreja como CNPJ, ou um local que tem gente que não presta, inclusive nós, né? Não é isto. É o corpo de Cristo, é uma coisa espiritual e física. Porque Jesus se fez carne. E ele deixou os meios, inclusive ele deixou o seu próprio corpo, sangue, alma e divindade, para que nós pudéssemos nos alimentar dele. Então é assim que os não cristãos e os cristãos não católicos serão salvos. Tá bom? Então nisto vocês veem que a gente tem que rezar realmente por eles, rezar pelo mundo. Graças a Deus, na Sexta-feira Santa a gente reza por todas essas pessoas. Mas, se você tem amigos, continue rezando por eles, para que eles se convertam. E, se não se converterem, que ao menos tenham uma vida digna para que essa salvação venha. É perigosa. Vocês veem como o negócio é perigoso? Mas, a gente tem que ter essa esperança, né? Essa esperança em Deus, para que eles possam se salvar também. E nós cuidemos de nossas almas, hein? Não tenhamos nós, tendo todos os meios eficazes para a salvação, sermos indolentes e ficarmos aí nos justificando. Ah, Deus é misericórdia, mas a gente não vai até Ele. Aí não vai dar, né, gente? Precisamos buscar esta misericórdia em Deus. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Com isso aqui a gente completa e na semana que vem nós vamos falar do Espírito Santo de Deus. Alguém tem alguma pergunta para fazer?
Não? Então, Leandro, essa última questão que você colocou sobre ateus, sobre aqueles que não creem, hum, que não buscam, né, o Senhor e a misericórdia, eu vi com o padre Paulo Ricardo, ele está explicando sobre isso também. E foi ah, praticamente o que você falou. amém. Amém. Que bom. Eu gosto Então acho que eu muito aprendi dele. um pouquinho, né? Zerar o site do padre deu certo, então. Ele só colocou a questão assim, ele falou assim, eu não vou arriscar essas novas, como que fala? Como que eu posso? Qualquer coisa você me corrige, por favor. Hum, Essas novas ondas que funda a igreja aqui, sim. funda a igreja lá, mas quem somos nós para dizer se está salvo ou não? Eu É. prefiro seguir os apóstolos. Ele até É, falou assim. Eu não sei se você viu esse vídeo. eu acho que eu vi. Acho que ele falou num encontro de jovens, né? Se os apóstolos não, os santos, perdão, desculpa, os santos. Se os santos eles deram a vida, Pela né? igreja. Eles, exatamente pela igreja. Então eu prefiro seguir os santos e não o que estão fazendo por aí afora. É, eu também. Eu também. Né? Ah, mas a igreja não muda, esses cantos são meio esquisitos, esses padres são meio estranhos. Ó, filho, a família é nossa. É. Nossa família às vezes tem, às vezes o pai não tá legal, a mãe tá meio assim, a gente também é marromeno, e essa aí é a nossa família. A gente briga aqui entre nós. É, mas é nosso. É nosso padre. Então, questão também, a gente conversa até com a Maíra, conversa assim muito, a gente fala muito sobre o irmão, né, em si, que nem as pessoas falam muito assim, já escutei muito, mas como que pode aquele fulano que matou, roubou, fez tudo aquilo, e ele vai se salvar? Eu falei, por que não? Se Jesus tinha 2 ladrões de cada um ao seu lado, do seu lado esquerdo, ele falou, Senhor, tenha de misericórdia. O próprio Jesus falou que ele estaria com ele no reino dos céus, que ele se arrependeu no último momento. Quem estamos nós para dizer que ele não pode ser salvo? É, ó, vai cair a linha, gente. E eu acho que a gente encerra por aqui. Eu peço que vocês rezem aí o Pai Nosso para encerrar, porque só falta isso. E aí a gente Vamos completa. rezar. Fiquem todos com Deus e rezem o Pai Nosso e a Ave Maria, tá bom? Até mais.